Como o cristianismo virou o backdoor do feminismo. No meio masculinista, os conservadores estão entre os mais vulneráveis ao efeito halo, uma tendência psicológica de atribuir características positivas a uma pessoa com base naquilo com que ela se associa. Em outras palavras, diante de um político, ou até mesmo de uma mulher, que se autodenomina cristã, o cristão médio tende a desligar seu filtro crítico, partindo do pressuposto de que essa pessoa é digna e honrada apenas pelo fato de se declarar cristã. Cientes da metodologia do efeito halo, oportunistas de diversas e distintas agendas sociais utilizam o cristianismo para montar seu próprio Frankenstein ideológico, visando, de forma utilitária, incorporar outras ideologias menores, contrárias à própria essência cristã. Basta observar os meios políticos, tanto à direita quanto à esquerda. Até mesmo grupos como feministas, ativistas LGBT, defensoras do aborto, mulheres rodadas e prostitutas se apropriam habilmente de 4 princípios cristãos como escudo: o amor ao próximo, o não julgar, o somos todos iguais, e o perdão cristão, tudo para blindar suas agendas e evitar críticas moralistas. Isso funciona. Observe figuras públicas como Bolsonaro, o cristão que aprovou inúmeras leis feministas, e a ex-GP, entre aspas, Andressa Urach, em sua fase de convertida. A maioria dos cristãos os associava a símbolos de transformação em Cristo, blindando-os de qualquer crítica, já que criticá-los seria como atacar aquilo que representavam: a fé pública na transformação divina. E isso só poderia partir de hereges, pecadores ou comunistas satanistas. Com isso, acabam promovendo comportamentos que vão contra a própria essência da doutrina cristã. Não dá para culpar só os oportunistas. Assim como não se culpa só o ladrão por furtar uma casa sem muro e sem porta. Não vivemos no paraíso, mas sim em uma doutrina passiva que transfere a segurança, a proteção e a punição para o plano espiritual. Por vários séculos, a normalização e a ampliação dessa mentalidade submissa vem corroendo o ambiente. A safra não mente. Contemplem. Se a colheita social é o reflexo da base moral de uma sociedade, e temos uma população composta por 81% de cristãos, ainda assim, somos o segundo país mais promíscuo. Isso revela o essencial. Nem mesmo após 2 milênios de cristianismo e sua presença dominante na cultura, foi possível fazer do Brasil um verdadeiro berço de bons costumes. Fica claro que a fé, muitas vezes, não serviu de fato aos princípios que proclama em discurso, permanecendo vazia na prática e na ação. Assim como um fruto podre coberto de mofo deve ser removido para que não contamine os demais, a cultura cristã, sob a bandeira do perdão e do amor ao próximo, ignora essa lógica, preferindo incluir indiscriminadamente e até mesmo aqueles que já demonstraram não ser dignos. Do mesmo modo que a qualidade dos frutos revela a saúde da árvore, a colheita de um país cristão revela sua verdadeira condição espiritual e moral. Por isso, não surpreende que a putaria desenfreada, a degeneração cultural, a agenda do arco-íris, o feminismo rancoroso, a misandria institucionalizada, a corrupção desenfreada e o esquerdismo militante tenham se tornado não só tolerados, mas celebrados. Essa podridão corrói até os próprios pilares da fé e da família. A conivência passiva entre a doutrina sagrada e a exaltação ou blindagem de mulheres com passado promíscuo escancara não apenas uma união oportunista, mas também uma fé terceirizada, que empurra para o juízo final o que deveria ser confrontado no presente. Por parte do crente em nível metafísico, visando barganhar a sua salvação espiritual, a obediência às regras. Odeia o pecado, mas ama, acolhe e perdoa a pecadora. Por outro lado, a mulher rodada enxerga o chamado no beta de Cristo um alvo ideal. Alguém que, movido pelo perdão, não julgará seu passado. Ela então adapta seu comportamento, finge arrependimento e simula virtude para obter aceitação e, assim, garantir sua parasitagem sobre o beta. União perfeita entre o beta metafísico, que busca a salvação espiritual, e a conservadia materialista, em busca de salvação financeira. Qual mensagem a doutrina cristã está transmitindo àqueles que veem virtude na pureza? Se, em Cristo, uma mulher rodada e arrependida tem o mesmo valor que uma virgem, desde que ambas sejam cristãs, por que se abster da putaria na juventude? Se, ao envelhecer, é possível retornar à igreja e ter, socialmente, o mesmo valor de outra mulher que seguiu as regras à risca? Esse é o poder do efeito halo, que minou os bons costumes familiares graças à passividade da cultura cristã, a qual prioriza o perdão dos arrependidos no mundo físico e terceiriza a punição do mal para o mundo espiritual. Quando errar compensa mais do que ser punido, o erro deixa de ser exceção e vira regra. Uma punição fraca, que causa menos dor do que o prazer da transgressão, é um convite ao caos moral. E o cristão que perdoa tudo em nome do amor, mas lava as mãos quanto à justiça, ao jogar a responsabilidade para o juízo final, talvez não esteja sendo compassivo, mas cúmplice. Manter essa postura corrói, lentamente, o valor da honra
na cultura, especialmente diante de uma fé que tudo desculpa e de um amor que tudo perdoa. Quando errar, não custa nada. Acertar deixa de valer. Essa normalização do erro desvaloriza o mérito dos que agem corretamente, ao tratá-los como iguais aos que erram. Talvez não cause espanto que essa doutrina agrade tanto ao senso comum. Afinal, quem não gostaria de ser amado e perdoado sem prestar contas por seus erros em vida? É por isso que a igreja se tornou rota de fuga prioritária de assassinos, ladrões e prostitutas. Não por redenção, mas por conveniência. Isso atrai multidões, é inegável. Mas números, por si só, não possuem valor intrínseco. Não há honra em uma popularidade desprovida de qualidade cultural. Isso se evidencia na inércia desse sistema de crenças perante o mal. Não há disciplina coletiva sem responsabilidade individual. A forma como se reage ao erro de um pode tornar-se o padrão ético de uma comunidade inteira. O exemplo de um impacta a conduta de todos. É compreensível, dada as circunstâncias que os religiosos tendem à submissão cega. Típicos daquela frase, faça o que eu digo, não o que eu faço. Principalmente quando esquecem que a mesma Bíblia que pregar o amor e o perdão ao próximo apresenta eventos-chave que demonstram disciplina, como a expulsão de Lúcifer do céu, a de Adão e Eva do Éden e o dilúvio que devastou a humanidade. Expressões claras da justiça divina como meio de conter a corrupção moral. A consequência lógica é que diferentes ações demandam diferentes reações. Assim, amar o próximo sem responsabilizá-lo, em vida, por seus erros sob o pretexto do amor e perdão cristão, pode configurar-se como uma forma de conivência com o mal. Em outras palavras, são cúmplices da degradação moral. Como disse Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. Mas o contrário também pode ser problemático. Se Deus existe e é justo, deixar toda a punição para o juízo final enfraquece a moral no presente. Em nome do amor e do perdão, muita gente má acaba se beneficiando, sem sofrer as consequências aqui e agora. Por isso, a frase se ajusta. Se Deus existe, mas não há leis humanas que punam o mal, tudo continua sendo permitido. Por essa razão que não é surpreendente notar que muitos cristãos parecem temer mais a lei dos homens do que a de Deus. A razão é simples. As punições humanas são imediatas e visíveis. Multas, prisões, processos. Já as consequências espirituais estão condicionadas ao arrependimento e a um julgamento invisível, pós-vida. Assim, pecar contra Deus parece menos urgente do que contrariar o Estado. Nesse jogo de recompensas e castigos, a punição imediata tem mais força educativa do que o perdão simbólico. E é nesse abismo entre crença e ação que a cultura cristã se perde, numerosa, mas diluída, proclamada, mas pouco vivida. Ao terceirizar a justiça, abdica da transformação. Dado isso, na ausência de leis divinas e humanas capazes de frear a degradação moral, o eventual crescimento da bolha Red Pill. Ao incentivar que homens abandonem expectativas tradicionais como o cavalheirismo e a provisão. Teria, ainda que sem intenção moral, um papel educativo mais impactante e eficaz em promover bons costumes e acelerar a busca das mulheres pela religiosidade do que qualquer bolha conservadora atual. Isso porque, em um cenário ainda improvável, mas cada vez mais discutido, homens que optam por valorizar o mérito feminino, especificamente, o que a mulher traz à mesa, em vez de ceder à pressão social de que tem que prover porque é o papel do homem de verdade, contribuem para uma realidade em que tal mudança eliminaria delas a facilidade da parasitagem direta. Assim, no ambiente em que a Red Pill cresce, mais mulheres tendem a aceitar Jesus e a valorizar os papéis masculinos. Não pela fé, mas por segurança financeira. A fé disfarça mais do que revela. E é assim que a moral religiosa escapa ao senso comum. O cristão médio, influenciado pelo efeito halo da fé, enxerga virtude onde há apenas presença. Glorifica políticos, santifica o arrependimento de mulheres promíscuas e humaniza bandidos só porque pisaram na igreja. Vivemos o paradoxo de Schrödinger moral. Quem está no culto é honrado, quem está fora é impuro. Como se a santidade estivesse no lugar e não na conduta. É nesse campo minado da degeneração moderna que o beta de Cristo, domesticado pela moral do perdão, arrisca seu patrimônio para se casar com sua golem de Hímen vencido e gerar seu boneco genético. É hora de enterrar o delírio coletivo do retorno aos valores tradicionais. Em um país onde 81% se declara cristão, a moral já não convence, apenas anestesia. Por isso, o feminismo já venceu a egrégora conservadora na política, na cultura e na educação, com seu avanço hegemônico. Acabou. Já não cola repetir o mesmo mantra da moral religiosa, como se isso, por si só, bastasse para reverter o presente. Esses caducos parecem esquecer que a modernidade feminista é herdeira direta de um cristianismo que há séculos sabotou a virilidade em nome de uma compaixão sem critério. Tentar aplicar fórmulas antigas esperando resultados virtuosos no presente é ingenuidade ou covardia.
A regra é uma só. Ou se separa o que é bom do que é ruim, ou se dilui o bom ao uni-lo ao mal. Em nome do amor ao próximo, os conservadores escolheram a diluição. E agora colhem os frutos da própria incoerência. Deixaram de ser referência para se tornarem cúmplices do colapso que pretendiam evitar. A insistência cega desse erro conduzirá ao Zeitgeist do Kali Yuga, espírito de uma era em que a decadência não é exceção, mas norma. É nessa postura de conservadorismo passivo que abriu as pernas e virou o backdoor do wokismo feminista que você ainda aposta? Se a resposta for sim, comece a treinar seu futuro e famigerado grito de guerra. Aí, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? É o fim dos tempos. O colapso moral é irreversível dentro da estrutura atual, isso é fato. Mas tentar restaurar a ordem com ferramentas da própria decadência é ser kamikaze. A alternativa? Acelerar o colapso, não para se perder nele, mas para atravessá-lo. Ao invés de lutar por migalhas de moralidade dentro de um sistema já apodrecido, é hora de cultivar redutos paralelos, códigos próprios, tribos blindadas contra o contágio. A missão não é salvar o mundo, mas sobreviver à queda dele. E com ela, plantar os alicerces de um novo ciclo. Não se desgastar segurando o que está se desmoronando, principalmente com reza e voto. É preferível construir os próprios refúgios, em silêncio. Para o fraco, o colapso é o fim. Para o forte, é solo fértil para recomeçar. Enquanto a maioria se distrai no meio do caos, a gente se fortalece. Treina, se disciplina. E espera a hora certa. Porque quando tudo ruir de vez, só vai sobrar quem já estava preparado para o pior. Não há volta, mas há avanço para além da queda.